Você já percebeu que tem mulheres que têm tudo na vida, mas estão sempre procurando alguma coisa a mais para preencher aquele vazio? Tem mulheres que precisam de mais dinheiro, de mais trabalho, de status, de reconhecimento, de relacionamentos diferentes, de amizades diferentes, porque acham que isso vai suprir o vazio que elas têm. Na Bíblia tem uma passagem muito interessante, é de uma mulher que ela ia no poço beber água, porque ela achava que a sede dela era uma sede física, até ela encontrar Jesus naquele poço. E Jesus conseguiu transformar essa mulher. Se você está se identificando com esse assunto, fica aqui com a gente até o final do nosso podcast. E sejam muito bem-vindas a mais um podcast do Coração que Cura. Eu me chamo Isa Bragança e aqui a gente está num espaço onde tem fé, tem cura, amor, acolhimento e principalmente direção de palavras vinda da Bíblia, de Jesus Cristo. Para hoje eu convidei uma pessoa muito amiga, uma pessoa querida, Gleice. Gleice, obrigado por você estar aqui, obrigado por você ter aceitado o convite. Eu queria que você se apresentasse. Quem é essa mulher Gleice? Eu que agradeço, doutora Isa. Me sinto lisonjeada de estar aqui com você hoje. Falar da gente é um pouco complicado, né? Mas eu vou tentar resumir. Eu sou Gleice Cristina, sou obreira hoje na Casa de Oração, sou mãe da Maiara, hoje com 30 anos, e mãe do Jorge Miguel, que acabou de completar 6 aninhos. Então, hoje eu sou mãe, mulher, amiga, faço a obra, trabalho fora e chego a arriscar mãe solo de vez em quando, porque apesar de eu ter meu filho ter um pai presente, como você mesma disse, a gente está sempre buscando algo, né? Então, a gente acaba fazendo tudo em prol dos nossos filhos, então, em prol da obra, em prol do trabalho. Então, essa é a Gleice. Aqui não para nunca. É isso aí. Gleice, então, antes da gente começar a falar nesse podcast, a gente está falando da mulher, né? Uma mulher que vivia no poço. Então, eu queria só contar um pouquinho dessa história para as pessoas que não conhecem entenderem mais ou menos sobre o que a gente está falando. Sim. Nós estamos falando da mulher samaritana, né? Então, como que é a história? Jesus, ele estava em Judeia e ele queria ir para Galileia. Se eu estiver errado, você me fala, Não, né? tá super certo. Jesus estava em Judeia, Isso. Judeia e ele queria ir para Galileia. Então, a gente tem que lembrar que que os judeus, eles não gostavam de passar na Samaria. Não podia. Não podia, porque os Tinha judeus... uma rincha. Era uma rincha, isso mesmo. Os judeus não gostavam daquele povo samaritano. Mas Jesus, como ele é onipotente, onisciente, onipresente, ele decidiu, aquele dia, sair dali e ir em direção à Galileia, e ele fez questão de passar em Samaria, porque ele sabia que ele ia encontrar uma mulher naquele poço, e ali ele iria transformar a vida daquela mulher. Desde o momento que Jesus olhou para ela, Jesus falou assim para ela, me dá um copo de água que eu estou com sede. Isso. E ela falou assim, mas como você? Quem é você me pedindo um copo de água? Primeiro, que o judeu não falava com os samaritanos. Uma mulher samaritana. E principalmente um homem falar com uma mulher. Né? Então ela não entendeu nada. Até que depois Jesus começou a falar para aquela mulher sobre a vida dela, falou dos maridos dela, falou de tudo, e ela falou, você é um profeta? E ele falou, sim. Aí ela falou, não, mas profeta é o Messias, mas ele falou, eu sou o Messias. E aí ela saiu correndo, testemunhando para todo mundo que ela tinha conhecido Messias. E foi naquele momento que Jesus conseguiu transformar a vida
dessa mulher. Essa mulher. E aí, mediante essa mulher samaritana, você conhece a história e eu queria te perguntar, em algum momento, Gleice, você precisou passar por uma situação semelhante a essa, que você precisava de alguma coisa para suprir a sua sede, por você estar com algum espaço vazio, e a gente acha às vezes que a gente consegue suprir essa nossa sede com algumas coisas fúteis, né, na nossa vida, né? Me conta um pouquinho sobre isso. Sim, doutora Isa, por diversas vezes, não foi uma vez só. Quando a mulher samaritana ela busca naquele poço ali, ela está buscando preencher um vazio que pensa ela ser sede física, material, não é nada disso. E hoje eu falo por mim, né, Gleice, eu tenho muita história, né? Hoje eu estou com 48 anos e por diversas vezes eu já me vi tentando preencher vazios com coisas, com lugares, com pessoas que nunca ficavam preenchidos, frequentando todo tipo de alegria que a gente acha que é, né? Mas aquela alegria, falsa alegria, que quando você chega em casa, você coloca a cabeça no travesseiro e bate aquele vazio. Eu sou evangélica, né? Há 2021 são 5 anos. Eu tenho 5 anos na igreja, eu me batizei em 2022, hoje eu sou obreira, mas antes disso eu passei pelo espiritismo. Então, quando eu falo que eu passei pelo espiritismo, foi que eu vivi 5 anos buscando preencher aquilo que eu achava que ia me confortar naquele momento. Então, assim como a senhora disse da mulher samaritana, ela teve 5 maridos, né? Sim. Eu não passei muito longe disso, não. Mas aí eu já vou lá atrás, num passado bem, bem distante, onde a Gleice, pequenininha, ela não teve esse amor. Ela não teve o amor do pai dela. Eu sou mais velha de 6 irmãs. A minha mãe teve 6 filhas e, obviamente, ela precisava trabalhar e deixava as filhas em casa sozinha para poder dar o de comer. E eu, como mais velha, tomava conta das minhas outras irmãs e minha mãe deixava a gente com meu pai. E, num certo período, aconteceu o improvável, né? A minha mãe teve 1 ou 2 das filhas dela abusada sexualmente falando e ela acabou perdendo o direito de estar com essa filha. Então, foi aonde eu fui parar num colégio interno e onde eu passei uma boa parte na minha vida. Então, automaticamente já se criou um buraco dentro de mim, porque eu não tive ali o meu pai do meu lado, a minha mãe do meu lado, me dizendo o que fazer, para onde ir. Eu tinha que ir fazer e se eu me machucasse, eu aprendi sozinha. Então, eu fui gerando em mim aquela expectativa de ter uma pessoa que cuidasse de mim, uma pessoa que fosse meu pai, uma pessoa que fosse meu marido, uma pessoa que fosse meu amigo. E aí começou a saga, né? Porque eu me casei muito nova. Meu primeiro casamento foi com 14 anos. Então, automaticamente, eu me vi numa situação tipo, opa, ou eu caso ou eu volto para o colégio interno. E como naquela época no colégio interno podia sair com 18 anos, né, que era a FUNABEM, que agora é a Escola 15, em Quintino, eu tive que sair com 14 anos e começar a trabalhar muito cedo. Comecei mesmo, vamos dizer assim, emancipar, né, porque eu fui adulta aos 14 anos. E ali eu fiquei casada por 8 anos, onde eu tive a minha filha Maiara, hoje com 30. E logo em seguida eu entrei no segundo, aí eu separei. Mas nesse momento você não estava ainda na igreja? Não, a igreja, meu encontro com Deus foi agora, de 5 anos para cá. Até então eu nunca tive vivido tamanha experiência. Eu não era de nenhuma religião. Eu não era do espiritismo, mas também não era da igreja. Então, assim, só para a gente poder relacionar a mulher samaritana, então você vivia em busca de algo que pudesse preencher aquele vazio, né? Exatamente. Aonde, então, Gleice, você consegue relacionar a história do teu poço junto com o poço dela, né? Então ela ia lá todas as manhãs, por volta de meio-dia, porque ela procurava homens lá, né? Procurava, de repente, matar a sede dela com outras coisas, né? Mas, na verdade, seria alma. Mas o poço dela era esse. E o teu poço? Como é que era o teu poço? Você buscava o quê? Você buscou no espiritismo, nos casamentos, nos relacionamentos? De todas as formas possíveis e imagináveis. Eu sempre, desde pequena, por não ter tido uma estrutura familiar, o meu
meu ponto, meu foco principal sempre foi a família. Então, tudo que eu fiz, tudo que por onde eu andei, eu sempre tinha uma meta, que era ter minha família. Então, eu buscava nos relacionamentos, buscava no relacionamento ter a minha família. E hoje, quando eu vejo a mulher samaritana, quando a gente fala que ela ia por volta de meio-dia, eu tenho uma visão assim, um pouco diferenciada, porque na Bíblia diz que ali era a hora que a água estava mais balançada, né? Meio-dia era a hora que já estava meio turva, e a água limpa era pela manhã. Então, será que realmente ela ia ali para pegar água limpa? Ou também ela poderia estar sofrendo de uma rejeição, para não ser vista por outras mulheres, julgadas. Então, eu também me enxergo nisso, porque a rejeição, o abandono, isso são gatilhos que me acompanhavam desde muito pequena, até que eu achei que no espiritismo eu ia ser tratada, pois eu fui levada por um amigo que me convidou e chegou lá, era a primeira coisa que eu tinha, era aquilo, eu fui abraçada pelo espiritismo. Então, eu falei, nossa, eu tenho uma mãe, era mãe de santo, era uma mãe, eu tenho um pai, eu tenho irmãos, todo mundo me chamava irmã, irmã, irmã. Aí você achou que ali você estava acolhida, tô né? acolhida demais, e ali eu fiquei 1 ano, 2 anos, 3 anos, e graças a Deus, Deus viu graça em mim e me resgatou. Porque mesmo no espiritismo, como também na igreja, existe depressão, existe rejeição, só que é muito mais sobre a gente, porque muitas das pessoas às vezes buscam nas pessoas uma cura que não está no externo, está no interno. A minha cura, ela tinha que vir de dentro para fora, mas eu não entendia isso. Então eu acabava me diminuindo, me apertando para caber em espaços que não me cabiam. E assim foram nos relacionamentos. Quando eu entrava num relacionamento, por mais que eu queira ser ativa, proativa, tomar iniciativa, mas eu acabava tipo, opa, eu posso ir até aqui, porque até aqui não me permite. Então eu me espremo um pouquinho, aturo um pouquinho, aceito um pouquinho, para eu caber. E assim eu fui no segundo, no terceiro, e fui por diante, até eu sair do espiritismo e encontrar o verdadeiro acolhimento. O verdadeiro acolhimento, você não precisa se apertar para caber no espaço de ninguém. Você não precisa ir na direção, ele vem na nossa direção. E foi num momento assim, eu falo que a minha conversão foi uma conversão muito bonita, porque foi num momento de muita depressão. Foi num momento que eu estava 3 dias na minha cama com um filho de 1 ano, em cima de uma cama com depressão, sozinha. A minha família é toda de São Paulo. No momento não tinha ninguém do Rio, era só eu. E eu tinha recém-separado, 1 ano separada. Eu tinha acabado de me separar com um filho de 1 ano. E aí eu pensei, morri. Opa, aí vem aquela vozinha aqui, acaba tudo. Toma aquele remedinho ali, você vai acordar. O inimigo, né? Exatamente. E eu falei assim, não, eu não posso. E foi quando a missionária, hoje com 74 anos, a dona Vera, me pegou pela mão e falou assim, vamos na minha igreja, vamos fazer uma visita. Aí eu falei para ela, não, dona Vera, eu sou macumbeira, eu gosto de ser macumbeira. Aí ela falou assim, não tem problema, você vai comigo e depois você vai para tua macumba de noite. Aí eu falei assim, mas aí se eu me manifestar? Aí ela falou assim, não tem problema. E assim foi, doutora Isa. Sério? Eu fui para a igreja pentecostal, em Madureira, a igreja do pastor Tiago de Acari. E quando eu entrei naquela igreja, ele vai saber dizer como que eu manifestava naquela igreja, a ponto de eu segurar na porta e falar assim, não quero mais. Não, eu tô passando vergonha já. E a dona Vera não soltou minha mão. Ela sabia que eu ia à igreja aos sábados e ia na macumba no domingo, mas ela não desistiu nem 1 minuto de mim. Ela orou, ela jejuou, e ela falava, minha filha, você vai ficar liberta. Aí eu falava assim, não tem mais jeito para mim não, dona Vera, não tem mais jeito. E graças a Deus, como eu falei, Deus viu graça em mim. Ele foi lá no meio lá da solidão, da rejeição, do abandono, tirou a Gleice, colocou aqui e falou assim, bem, agora é comigo. Ali eu vou matar tua sede. Eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar de você, porque eu buscava em qualquer lugar. Então, e o que aconteceu com você foi a mesma coisa que aconteceu com essa mulher. Não foi ela que foi procurar Jesus. Não, vem na nossa direção. Jesus foi procurar ela, Jesus usa as pessoas, né, Gleice, para procurar a gente, para encaminhar a gente, para buscar. E eu falo muito assim, que Deus conhece a nossa face, Deus sabe do nosso nome, Deus sabe quem a gente é. E Deus é maravilhoso. Profundo, né? Isso para falar em profundo, ok. Como que é você conhecer Jesus e estar com Ele no superficial, Gleice, e no profundo? Isso é muito importante, porque muitas pessoas falam, eu conheço Jesus, ok, ele é gente boa.
mas isso é algo muito superficial. E Deus não quer que as filhas estejam com ele no superficial. Deus quer no profundo, e a gente também. Né? A gente também quer, a gente não quer nada pouco, a gente quer muito. Como é que você poderia? Porque você, na verdade, quando você entrou na igreja, você estava no superficial. Sim. E você foi cavando aquele buraco, cavando, para você poder tampar o teu buraco, aquele vazio que você tinha, preencher com coisas de Deus, com coisas boas. Exatamente. Não é isso? E como é que foi essa da parte do superficial para você chegar no profundo com Jesus? Foram 5 anos, né? 5 anos. Eu posso te dizer, doutora Isa, que foi um processo. Porque a primeira coisa o que eu mais temia aconteceu, que é a solidão. Então, para aquela menina que veio do orfanato, que queria ter amigos, família numerosa, de repente eu falasse, opa, eu na igreja, todo mundo vai me abandonar. Ainda mais o mundo que eu vim, que é de espiritismo, de carnaval, de samba, de pagode, onde eu estava era uma roda sempre muito popular, aonde chegava todo mundo estava junto, então eu pensei, se eu for para a igreja eu vou perder todo mundo. Então o que eu fiz? Eu continuei indo para a igreja e aí sempre tinha os convites. E então exatamente a palavra que você usou, eu me sentia no superficial, porque eu estava na igreja, mas o meu coração estava lá na escola de samba. Eu estava na igreja, mas o meu coração estava no pagodinho. Aí eu orava, eu buscava, eu falava assim, Senhor, eu não pedi para ir para a igreja. Eu não pedi para o Senhor me tirar de onde eu estava, mas se o Senhor tem algo para fazer na minha vida, que faça por completo. Me ensina a te seguir, me mostra que eu sou capaz, porque eu não quero ser uma pessoa conhecida pelo meu rosto, pela roupa que eu estou usando, pela popularidade aonde eu passo. Eu quero ser conhecida pela unção que eu carrego. Então, derrama teu poder e glória sobre a minha vida e me ajuda a ser essa mulher. E a minha oração, ela sempre foi uma oração não de pedir, porque, graças a Deus, eu já tive. Mas aprove Deus fazer com que eu perca para poder vir das mãos dele, segundo a vontade e o tempo dele. Então, eu nunca fui de pedir bens material, mas eu pedi a Deus que eu mergulhasse, que me ajudasse, porque eu sei que, por mais deserto que eu passava, que eu passo, que todos nós sempre vem passando, eu sempre digo que passar é uma coisa, mas morar no deserto é totalmente diferente. Então, foi com muita oração, muita intimidade. E como que as mulheres conseguem perceber, as mulheres que eu digo as pessoas, né? Conseguem perceber a necessidade, Gleice, dessa mudança de buscar Jesus. Como que as mulheres conseguem perceber do tipo, não, agora eu preciso ter uma intimidade maior, eu preciso buscar Jesus, eu preciso mergulhar, ter intimidade com o Pai. Exatamente. Que eu acho assim, na minha opinião, quando a mulher começa a substituir, né, as coisas do dia a dia por coisas fúteis, do tipo, eu preciso de mais trabalho, eu preciso de mais roupa nova, de futilidades. Às vezes, vou até te falar, tem muitas mulheres que acabam engordando porque elas precisam consumir muitos alimentos, porque acham que isso vai substituir aquela ansiedade, aquele vazio. Pessoas que acham que currículos, mestrados, doutorados, que isso vai preencher o vazio. E eu vou até te falar, às vezes pode até preencher momentaneamente, sabe? Do tipo, eu vou me relacionar com a pessoa porque o cara tem dinheiro, porque o cara é muito legal durante 1 hora. É superficial. Passou, não é isso. Exatamente. Então você volta pro vazio. Então eu acho que a mulher, eu mesmo pergunto e eu mesmo respondo. Mas é verdade. Mas eu vou te deixar você falar. Eu tô concordando. Do tipo assim, a pessoa acha que nunca nada tá bom, sabe? Então eu preciso de um relacionamento diferente, eu preciso de uma amizade que me puxe, uma amizade que me leve para algum patamar diferente. E aí você vê tudo isso é muito momentâneo, porque passou tudo isso, você volta pro buraco, o vazio continua. Eu acho que é essa deixa do que o vazio permanece, que está na hora de você parar, de você pensar, e você fala assim, o que eu estou fazendo da minha vida? Que mulher sou eu? Será que eu estou me identificando com a mulher samaritana? Eu acho que está na hora de parar, pensar. Se a gente encontra um vazio dentro da gente, a gente começa a preencher com várias coisas e nada sacia, então tem alguma coisa diferente. Tá errado, porque a mulher samaritana, quando ela encontra com ele, ele fala para ele, se beber da minha água nunca mais terá sede,
Já como você falou, as pessoas bebem a água e continuam com sede. Ela bebe água porque são vazios preenchidos com coisas erradas. Então, quando ela passa a buscar na fonte certa, no lugar certo, ela não vai ter mais sede. E hoje eu posso dizer que as mulheres hoje, quando ela se olha no espelho e ela vê que ela está ali, está de pé, está suportando, porque tem até um louvor que fala que se ele fizer, ele é Deus, e se não fizer, ele continua sendo Deus. Eu vivo muito esse louvor na minha vida, porque eu passei por diversas coisas que muitas das pessoas falaram assim, não, agora cai. Agora volta. E já fizeram até aposta para falar assim, até o carnaval ela abandona a igreja. E ali não, eu passei no processo, na fornalha, na luta, no vento, mas eu não larguei Deus. E pelo contrário, quando eu olhava para o espelho, eu entendia que foi necessário eu passar por ali. Assim como Deus passou, foi necessário ele passar naquele poço ali de Jacó, porque ele poderia passar direto. Mas foi necessário que ele parasse ali, porque tinha uma mulher que precisava ser tratada. Transformada, é mais profundo. Eu entendi que quando eu passo por um processo, eu não vou murmurar, eu não vou falar, ó vida, ó céus, eu vou entender que Deus está me capacitando, está colocando armadura, está colocando capacete, escudo, para que eu vá à frente dessa guerra, porque a vitória eu já sei. O Deus que eu sirvo é vivo. Ele não é homem que minta, nem filho do homem que se arrependa. Então, eu já tenho é o Deus das promessas, né? Exato. Estamos embaixo de uma promessa. Pois é. E quando ele fala, tem uma passagem lá na Bíblia que ele fala também com essa mulher samaritana que ele iria dar água viva para ela. O que você entende como água viva? A água da eternidade, né? A água da vida eterna. Isso. É a água que você não sente sede. É a água que te restaura, te renova. Hoje eu posso dizer, como a gente está falando para mulheres, eu posso dizer que é a água do amor próprio. É a água do eu posso tudo aquilo, eu crendo, eu posso tudo aquilo que me fortalece, né? Então, eu acredito que é a água da salvação, né? Eu acredito nisso. Porque essa questão, eu já passei por isso, né? De uma fase minha da adolescência, eu era insaciável. Eu queria sempre mais. E eu tentava, é como se eu tivesse um pote vazio, furado, e a gente começa a encher aquele pote, e aquele pote nunca está cheio. E o vazio assim, continua. Ainda assim continua buscando. Continua buscando. Então, acho que as mulheres podem estar muito... hoje, você que está pensando nisso, será que eu tenho esse vazio? Tem, de repente tem. De repente tem uma sede que você acha que você está botando algo dentro desse pote, esse pote está furado, porque não é algo que está te preenchendo. Você só vai ficar totalmente preenchida quando você sentir a paz, aquela paz, né? A paz que excede todo entendimento. É isso. Porque até, desculpa te cortar, foi quando me falaram assim, Gleice, mas você é uma pessoa que você viveu no samba, muito numerado, muito com gente aglomerado, como você consegue? Eu falei assim, tudo que eu vivi, nada substitui a paz que eu sinto hoje, porque a paz que eu sinto hoje, ela não vende no mercado, não tem dinheiro que pague. Gleice, eu vou te falar, quem me conhece sabe, eu sempre gostei muito de samba. Também. Desde 17, 18 anos, eu ia para Sapucaí, desfilava em 2, 3 escolas, sempre amei. Hoje eu vou assistir, porque meu marido trabalha lá, eu vou assistir, mas não é algo que me preencha. Não. Antigamente, olha, eu esperava o ano inteiro para chegar a época do carnaval, para eu me preparar para eu ir desfilar. Eu desfilava em carro, desfilava no chão, ia para o camarote, ficava tudo. Não se via sem aquilo. Não, aquilo fazia parte do meu calendário. Meu também. Fazia parte. Hoje, eu vou ser sincera com você. Se meu marido falar, vamos no carnaval viajar, vamos viajar. E aquilo não me preenche mais, porque eu consegui encontrar algo que me preencha. Sim. E as pessoas acham que a gente é meio cafona, que a gente rotula a gente. Julgamento, né? Do julgamento. Mas são pessoas que não sentiram ainda a presença. Porque quando você sente a presença do Pai, quando você sabe, Gleice, que você está sendo cuidada, que nada te abala, que Deus derrama a unção dele sobre a minha vida e sobre a vida dos meus, sobre a minha casa, sobre o meu trabalho, sobre os meus amigos, sobre os meus filhos, sobre a minha família. Isso não tem preço. E a gente não precisa de mais nada. Quando a gente sente essa presença, quando a gente sente esse acolhimento, quando a gente sente esse amor, a gente não precisa de mais nada. Eu não me via longe do carnaval.
E hoje, quando eu vejo o carnaval acontecendo e eu na minha casa em paz, eu falo, obrigada, Senhor, obrigada por eu estar sentindo esse conforto. Né? Porque diz, costuma falar, né? A gente fala assim, quando é de Deus te traz paz, né? Quando Não, é de não Deus, não te traz confusão, não traz confusão, turbulência, né? turbulência. E hoje eu consigo olhar assim, tudo que eu vivi, falar assim, hoje eu estou num momento de paz, e isso eu não troco, não negocio, isso é meu, eu ganhei, é herança deixada por ele, É então eu faço graça, né? questão, é graça, né? Vamos viver E da qual graça. foi, Gleice, a maior transformação que Jesus fez na sua vida? Eita, transformação. É isso que você está vendo hoje, a Gleice falando de Deus. Porque era improvável você ver a Gleice falando de Deus se você conhecesse a Gleice do ano 2000, a Gleice de 2005. Lembro que uma vez a minha mãe mora em São Paulo, ela veio me visitar no Rio e ela me chamou para ir a uma igreja. Hoje meu pai é pastor, né? E meu padrasto é pastor. E aí a minha mãe falou assim que eu nem lembrava disso, né? Aí quando a gente foi visitar a igreja, Deus usou uma profeta para um profeta e falou que me via pregando a palavra, levando a palavra. Aí eu olhei assim, quando a minha mãe falou, eu falei assim, só se for no meio da escola de samba, falando para aquele montão Isso de na gente. época. Naquela época, lá em 2005. E o que ele fez na minha vida é isso. É hoje estar falando a palavra de Deus, eu tenho isso comigo, é dom. Porque eu costumo dizer que a gente dá o que a gente tem de melhor. A gente transborda o que excede na gente. E hoje eu posso te dizer, doutora Isa, que o que transborda em mim é amor. Então, por onde eu passo, quem me conhece sabe, eu deixo uma sementinha, eu falo um pouquinho, e se eu não tiver oportunidade de falar, com certeza é um abraço, é um beijo que vai levar de mim, nunca vai passar sem ser percebido. Se me conhece, sabe que eu sou dessas. Eu sempre deixo um pouquinho de mim, porque eu sou assim. Então, talvez, será que não é porque lá atrás eu queria ter recebido isso? Naquele vazio? Com certeza. Então Deus foi me enchendo. E hoje me você está transbordando. Deus foi me enchendo, e hoje eu transbordo do que eu tenho melhor. Hoje o que eu tenho melhor é o meu abraço, é a minha palavra, é o meu carinho, é o meu amor. E se eu tiver a oportunidade, eu já planto a sementinha, falo um pouquinho de Deus, convido para ir à igreja, deixo uma palavra e assim Ele tem me usado na vida das pessoas hoje. Agora, olha que coisa interessante. Falando disso, né, em relação ao teu passado, Deus, quando encontrou aquela mulher no poço, ele em nenhum momento ele julgou aquela mulher. Era uma mulher que tinha tido vários homens, uma mulher, né, samaritana que estava ali, ela era envergonhada pelo passado dela. Sim. E Jesus nunca chegou no passado dela e falou, você fez aquilo. Não, Deus curou a ferida dela. E aí minha pergunta vem em cima disso. Deus usou o teu passado para hoje ser testemunho para muitas mulheres, não é, Gleice? Exatamente. Eu costumo dizer que Deus, na minha dor, Ele usa para curar a dor de outras mulheres. Porque assim como a mulher samaritana que já estava no 5º, marido 6º, eu já tive outros casamentos e buscava em relacionamentos aquela necessidade de ter alguém. E quando eu substituí o alguém, qual é o alguém que eu buscava? Alguém físico, na posição de um homem, eu encontrei um alguém em Deus, Jesus, Espírito Santo. Então, quando eu me enchi do Espírito Santo, eu deixei de sentir falta de alguém e parei de buscar. E eu fiquei 5 anos sem ter ninguém. Aí eu fiz um voto, um propósito, onde fui julgada, fui questionada, aquela ali, aquela cara, não, ela não está sozinha, não. Mas para mim, como você falou de profundidade, eu entrei na palavra intimidade, era na minha intimidade com Deus. Eu fui naquilo que mais me apetecia naquela época, o que mais eu queria é o que eu tirei para poder eu ficar ali na posição, no profundo com Deus. Porque tem gente que tira o que Coca-Cola, feijão, coisas mais café. fáceis, né? Eu tirei ali a necessidade de estar do lado de alguém. Então, hoje eu costumo dizer que o que foi curada na Gleice é exatamente a necessidade de se ver com alguém. Eu já tenho um melhor, eu já tenho o pai maior. Não, isso é importante porque tem pessoas que falam assim, nossa, mas o meu passado é tão pecador, né? E todos nós somos pecadores, né, Gleice? Então, assim, aquela pessoa que acha, mas o meu passado é tão pecador, Deus jamais vai me restaurar. Claro que vai. Aquela ali já aprontou, já claro cantou e bordou, mas aprove Deus que hoje ela esteja na presença do Senhor. Porque foi exatamente na minha dor
que Deus me usou para falar com outras mulheres hoje, nos relacionamentos, nas decepções, na rejeição, no abandono, porque aquela Gleice de antigamente, ela só queria ter uma família. Então, exatamente na necessidade, na ausência daquela família presente, é onde hoje ela se vê cheia do Espírito Santo e trata com outras mulheres exatamente no vazio delas, mostrando para elas que elas não precisam mais de ninguém. Elas têm que buscarem a água certa, a água a qual elas jamais sentirão sede, que é a água do Espírito Santo. Porque Jesus jamais ele vai na ferida criticar a ferida. Não vai. Ele não vai criticar. Deus conhece a gente, conhece nosso passado. Com certeza. E desde o momento que a gente fale para Jesus, Jesus, restaura a minha vida, me faça uma nova Isa, me faça uma nova Gleice. Ele faz. Ele vai te dar água viva. E até, a eternidade. Exatamente. Eu costumo até dizer que nós, por sermos cristãos, a gente não está livre de pecado. Com certeza. Nós somos humanos, né, Nós somos humanos. Eu costumo dizer que a nossa santificação, ela é eterna. Todos os dias a gente tem que mortificar a nossa carne. Seja ela na vontade de comer um chocolate a mais, seja ela numa roupa, seja ela até no modo de falar. Então, quando a gente acorda, a gente consagra o nosso dia primeiramente, fala assim, mortifica a minha carne. Não quero eu sentir os desejos do qual não se agrada. Então, me ensina a ser reto, segundo a tua vontade, que eu não venha sair do centro da vontade do seu querer. A gente pronunciar isso diariamente é difícil dar errado. É verdade. E Deus sonda o nosso coração, né, Exatamente, Gleice? Ele sabe de todas as coisas. Com certeza. Então, assim, mediante a tudo que você falou, do que era a Gleice antes, né? Não falando que você seria uma samaritana, não é isso, mas sim correlacionando. Muitas experiências, né? Para as pessoas poderem entender. E hoje você está aqui, uma serva, né? Ombreira, né? Ombreira da casa do Senhor, feliz, com família, restaurada. E amada. É isso. Olha como Deus é maravilhoso. Então hoje você consegue preencher com as coisas de Deus, né? E a gente não sente necessidade de voltar ao passado e preencher com coisas fúteis, né, Gleice? Nenhuma, até porque se por algum motivo passar na cabeça, a gente quando está posicionada, a gente sabe que é armadilha, a gente sabe, opa, peraí, é seta, eu não sinto saudade do que eu vivi, porque eu sei de onde Deus me tirou, e eu também tenho certeza de onde eu não quero estar. Eu não vim obrigada, como eu falei, eu fui achada. Eu não vim porque fui laçada e, olha, você tem que estar aqui. Eu fui encontrada, foi da melhor forma possível. No meio daquele povão, acharam lá a Gleice. Acharam bem cá. Que nem com um guincho, né? É aqui que eu te quero. E quando a gente está no lugar certo, fazendo o que é certo, a tendência é dar bom. Se você pegar um peixe que ele foi programado para nadar, se você colocar ele da terra, ele não vai sobreviver. Com certeza. Se você pegar um pássaro, ele não precisa fazer curso de voo para aprender a voar. Ele foi feito para aquilo. Então, hoje eu costumo dizer que eu fui feito para estar no centro da vontade dele. E se eu estiver fora, doutora Isa, eu não quero estar. Eu não quero nem viver, porque, mais uma vez, eu lembro louvor, que quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Eu não quero viver em outro lugar que não seja na presença dele, porque eu falo que o meu coração, ele foi sondado e programado para estar na presença dele. Então, eu não me vejo em outro lugar que não seja na presença dele. Então, olha só, eu queria finalizar com você. Passou rápido, não passou? Nossa, já acabou não. Não tá tão gostoso. Agora que eu fiquei à vontade. Pois é, mas você volta aqui, tem mais coisas pra gente. Tem muitas mulheres na Bíblia pra gente falar. Tem muita. Aí, assim, eu queria te agradecer, tá? Por você ter aceitado, por você ter vindo aqui. Eu queria que você deixasse uma mensagem nessa câmera aqui. Deixo para as mulheres que estão com sede. Sede. O que eu tenho para falar para vocês hoje, mulheres, é que vocês podem estar aonde quer que esteja, passando na fornalha, passando no deserto, mas que tenha certeza que tudo é um processo e que temos que passar. Deus é prova disso quando ele visitou essa mulher no poço e ela já ninguém via mais graça nela. E mesmo ela tendo 5, 6 maridos, ela foi salva, foi liberta, não foi julgada. Então hoje, se você se encontra nesse lugar de achar que não é interessante, que não vale para ninguém, vale. Você é preciosa, você é separada, escolhida e Deus vai te encontrar e você vai ser liberta, mas você precisa do sim dele, assim como ele me encontrou lá atrás, no meio de uma escola de samba, e hoje eu estou aqui falando de Deus, ele vai te encontrar também. Creia, tão somente creia. É isso.
Talvez você tenha assistido esse episódio desde o início, achando que a gente estava simplesmente falando de uma mulher que estava no poço para matar a sua sede. Aí, com o decorrer do nosso podcast, você viu que não é bem isso. Era uma mulher que estava com sede da alma, que Jesus mostrou para ela que a sede dela era na alma. E, de repente, você está se relacionando com esse texto. Eu costumo muito dizer que essa passagem aqui é do tipo um cântaro invisível. Todos nós temos um cântaro em casa invisível, onde a gente começa a colocar coisas, trabalho, achando que o dinheiro vai suprir, relacionamento que não é válido, a gente acha que vai ser válido, amizades, bebidas, drogas, fumo. Tudo isso a gente coloca dentro de um cântaro, achando que aquilo vai saciar a nossa sede. E essa mulher diz que não é isso. Jesus mostrou para ela que a sede dela é na alma. E aí, a mulher samaritana, ela também descobriu que o tamanho do cântaro não é importante. O importante é a fonte da sua água. É a fonte da sua água, que você merece uma água viva, que essa água viva vai ser a sua água eterna. E eu tenho uma passagem aqui que eu gosto muito, que diz assim, é o João 4, versículo 14. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aleluia. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo podcast Coração que Cura. Beijo.